se degrada, né? Chega ao ponto que o casal tem que separar. Por que isso acontece, pastor? Antes eu queria ler para você Mateus capítulo 19, versículo 5. Jesus falando a questão do divórcio, tá, gente? O divórcio não é de Deus. As pessoas só poderiam considerar divórcio em último dos últimos casos. E lutar e preservar o casamento e a família também. Aí Jesus diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui diz que o homem vai deixar pai e mãe. Casey, Deus te abençoe, minha sobrinha linda lá do Mato Grosso. Diz aqui na palavra que nós lemos, Douglas Graça e Paz, que vai deixar o homem, seu pai e sua mãe, vão se unir-se a sua mulher. E vão ser os dois uma só carne. E que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vocês estão chegando agora no Face, tá, gente? Se vocês compartilhem por gentileza. Esse é um assunto bom para você que é casado, casada ou deseja casar, tá bom? Vamos falar por que a média dos casamentos que se acabam é 3 anos que eles duram, depois as pessoas se separam. Eu li aqui, agora há pouco, Provérbios capítulo 19, versículos 5 e 6, que Jesus falou que vai deixar o homem, pai e mãe, vai se unir à sua mulher e vão ser os dois uma só carne. E diz que o que Deus ajuntou não separe o homem. Por que será que naquele tempo o homem tinha que sair da casa dos pais para ir morar com a esposa, na casa ou perto da casa do sogro? Um cuidado de Deus, para que a mulher fosse bem cuidada e o homem não maltratasse a mulher. Se o homem fosse maltratar a mulher, ia ter o sogro, os cunhados lá para colocar ele na linha. Nunca foi propósito de Deus que a mulher fosse maltratada, sempre cuidada e protegida, queridos. Por isso que deixará o homem pai e mãe. E o que Deus ajuntou não separe o homem. Muitos casamentos não dão certo, já falei aqui outras vezes, porque não foi Deus que ajuntou. As pessoas se embolam, fazem sexo, às vezes engravida a mulher e faz aquele bolo, né? E está ali amarrado um no outro por algumas circunstâncias e não foi Deus que ajuntou. Mas aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. E vamos ver hoje aqui por que as pessoas, os casamentos em média que acabam, estão durando 3 anos. Por que será? A primeira coisa é por causa da imaturidade do casal. Daniel Bochá, tanta gente bonita aí, gente, olha só. Bastante gente no Face também. Por que os casamentos estão durando mais ou menos 3 anos, os casamentos que se acabam, pastor? A primeira coisa, por causa da imaturidade do casal. Imaturidade, pessoas imaturas que estão entrando em relacionamentos e eles não conseguem viver, nem conviver, nem ter um casamento abençoado. Essas pessoas que são imaturas, elas não foram criadas para ser marido e para ser esposa. Não foram criados para ter uma família. Os pais não criaram os filhos para serem marido e esposa, para ser pai e mãe. Eles criaram os filhos por criar, muitas vezes, deixando na creche, com o empregado, com a empregada, não dando atenção aos filhos. E quando o filho cresce, ele decide: eu quero ter uma família. Só que ele vai ter essa família e não dá certo. Por quê, pastor? Por causa da imaturidade. E muito disso tudo é porque os pais não ensinaram os filhos que eles iam crescer e eles precisariam querer e ter a família deles. Eu tenho uma filha casada, a Jéssica, tem 2 netos lindos, parece o vovô. E eu sempre dizia para minha filha: quando você crescer, você vai fazer a faculdade, você vai se casar, você vai ter uma família linda, né? Desde cedo programando a mente, o coraçãozinho da minha filha para ela querer ter um casamento quando ela crescesse e fosse mulher. Eu tenho um filho com 9 anos e às vezes eu estou brincando com ele e às vezes eu estou lá querendo dar um beijo na mãe dele, ele entra no meio e fala: rapaz, quando você tiver os seus filhinhos, você vai ver, eles vão fazer isso com você também, vão atrapalhar você, dar uns beijos na sua esposa. E aí ele entra na zoeira e pergunta assim: quantos filhos você vai querer ter? Tem dia que ele quer ter 2, tem dia que ele quer ter 3, né? Porque eu preciso colocar no coração do meu filho que casamento é bom, que ter família é maravilhoso, né? Isso tem que começar desde cedo em casa. E muitas pessoas, elas não querem que os filhos casem e tenham uma família. Por frustração, porque o dele ou dela não deu certo, eles não passam isso para o filho. Cresça e tenha uma família.
Vanessa Ariadne, Deus te abençoe, minha filha. Nós devemos, como pais, programar os nossos filhos desde crianças para serem pessoas boas, pessoas de Deus, mas pessoas para quererem um casamento também. Isso é tão sério, gente. Quando eu cheguei aqui em São Miguel e eu conheci a Cida, nós nos casamos, um ano de casamento mais ou menos, eu convidei uma pessoa para ir em casa para poder almoçar. Essa pessoa era um membro da nossa igreja. Hoje é um pastor, conhecido aí, mundo afora, Rondônia afora. Naquele tempo ele era um membro de igreja igual eu sou, igual eu era também. E no almoço, a gente falando de filho, de criação de filho, né? E ele foi ali e confessou que era frustrado com a esposa, porque tinha casado virgem e a mulher não gostava muito de intimidade. E ele era uma pessoa que tinha muita saúde e se sentia lesado porque a esposa não gostava de intimidade. E que ele tinha uma filha pequena, ele tinha filha com uns 11, 12 anos. E que ele já tinha deixado bem claro para a filha dele que era para ela curtir bastante, ter bastante sexo com muita gente. E quando ela resolvesse, aí ela escolhia alguém para se casar. E aquilo me deu indignação, né? Porque minha filha sentada também ali perto, eu disse, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Não diz isso para tua filha não, cara. Fala que ela vai ter uma família abençoada por Deus. E o homem crente, gente. E hoje é pastor. E aí, ele se alterou e falou assim, está desrepreendido em nome de Jesus. Eu casei virgem e me arrependi. Não vou querer isso para minha filha, não. E ficou um clima chato, né? Como é que você vai almoçar depois com uma pessoa dessa, com uma cabeça dessa? E aí, gente, essa menina cresceu, se tornou uma moça muito bonita e com 18, 19 anos se envolveu com um homem casado e teve um filho fora do casamento. Porque o pai programou ela desde pequena para ela fazer aquilo. Nós, como pais, nós temos responsabilidade de programar os nossos filhos para querer ter uma família, para sair de casa, para sair da aba do pai e da mãe, em nome de Jesus. Filho é muito bom quando é pequeno, cresceu, vai cuidar da sua vida. Amém, gente? E aí, vamos lá, por que os casamentos não estão durando mais do que 3 anos? Casamentos que acabam, pessoas que pedem divórcio, a média é 3 anos. Por quê? Porque essas pessoas são imaturas. Os pais colaboram com a imaturidade dos filhos. Essas pessoas, quando entram num casamento, elas são pessoas mimadas. Foram mimadas demais por papai, por mamãe, e eles entram no casamento e querem continuar sendo mimados pela esposa ou pelo esposo. E aí dá problema. Essas pessoas que o casamento dura só 3 anos são pessoas birrentas. Elas são, sabe, pessoa chata, insuportável, sabe? Qualquer coisinha vira um coisão. São pessoas birrentas. E como que a pessoa vai conviver com outro, gente? O pai e a mãe suportam o cabra birrento ainda, a menina birrenta, porque é pai e mãe. Não tem como pegar a criatura e jogar lá na lata do lixo, né? Tem que criar. Mas o esposo, a esposa, não se sente mais na obrigação de tolerar uma pessoa birrenta, mimada e folgada também. Muitos filhos que foram bajulados, mimados por papai e mamãe se tornam cônjuges, marido e mulher, folgados no relacionamento. E isso vai desgastando e chega a um ponto em que o casamento acaba, porque não tem maturidade. Relacionamento é bom, casamento é bom, se os dois tiverem maturidade e o foco. Nós sabemos para onde nós vamos, né? E essa é a primeira coisa. Casamentos se acabam com 3 anos por causa da imaturidade do casal. O segundo foi porque esse casal fez sexo antes do casamento. Hoje é muito normal, né? Você tem que experimentar um negócio para ver se você gosta, né? Para ver se é o seu tamanho. Querido, se você é um homem e gosta de mulher, você vai gostar do trem, com toda certeza. Se você é mulher e você gosta do trem, você vai gostar. Então não tem negócio de experimentar antes, né? Só que muita gente que se casa, ele já fez sexo antes. Fez o que um casal casado faria e fez muito mais que o casal casado não poderia fazer, eles já fizeram. Então quando eles entram no casamento, não tem mais nada para fazer. Não tem mais novidade, não tem mais emoção, não tem mais nada, certo? E lá no fundo eles têm uma mágoa um com o outro. Eles são ressentidos um com o outro porque não se respeitaram antes de entrar no casamento. E quase todo mundo que fez sexo antes de entrar no casamento, muitos deles se divorciam depois porque não confiam mais um no outro. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é porque os casamentos não dão certo e se acabam com a média de 3 anos quando se divorciam, porque tem muito palpite das pessoas de fora e nada de Deus dentro da família do novo casamento. Presta atenção nisso. Muitos casamentos se acabam porque tem muito palpite das pessoas de fora e pouco ou nenhum Deus ou algo de Deus dentro do relacionamento. Os relacionamentos se acabam, gente. Jesus mandou que o marido saísse de perto da família dele e fosse morar com a esposa. Hoje o melhor é sair de perto dos parentes do marido e da esposa também, e o casal ter a família deles. Vão ter luta, talvez vão passar por necessidade,
por ajustes, né, que são duas pessoas que estão ali se conhecendo ainda, mas vão crescer emocionalmente em tudo. Aí fica a família muitas vezes dando pitaco na vida do casal. É a sogra, é o sogro, né, de um lado e de outro, é os cunhados no meio. Você precisa se afastar das pessoas da sua família para que teu casamento seja garantido e você consiga crescer, certo? Então, muito palpite das pessoas que estão de fora e sem nada de Deus dentro da casa do casamento, os casamentos se acabam. Para você não se esquecer. Por que os casamentos estão se acabando, pastor? Com 3 anos a média. Por imaturidade. As pessoas entram cheias de pessoas mimadas, birrentas e folgadas dentro do casamento. E ninguém suporta o nego chato, gente. Ou o nego chato fica, se liberta, melhora, ou ele vai chupar o dedão e ficar sozinha. A neguinha chata também vai ficar sozinha porque ninguém suporta. Pessoas assim, não. Deus me livre, tem pessoa que não casou não, ele jogou pedra no Satanás. Não vou nem falar na cruz não, no Satanás que vai, sabe? Tem gente chato mesmo. Então, se você está casado, casada, seja uma pessoa tranquila, uma pessoa leve, alegre, uma pessoa tranquila, uma pessoa que o cônjuge, o esposo ou a esposa tem alegria de estar em casa. Tem gente que é insuportável, você chega, né? Eu não, em nome de Jesus não. A pessoa chega do trabalho, chega tá lá com a pessoa com a cara parecendo sabe? Não dá um bom dia, boa tarde, sabe? Tem gente... Ai, trem, pula aí. Comercial aqui. Então, se você é casado, seja uma pessoa agradável dentro da sua casa, com seu esposo, com a sua esposa. Pessoas chatas, sabe? Aborrecidas. Pessoas insuportáveis, gente. Sabe? Gente que conversa com muita gente, ora por muita gente. Sabe? Não sei nem como que alguém conseguiu casar. Então, seja essa pessoa leve dentro de casa. Seja uma pessoa que o outro sinta saudade, que a outra sinta saudade de você. Então, por isso que o casamento acaba. Imaturidade. Quando eles fizeram sexo antes de se casar, para experimentar, né, e não sei o que vem, não se respeitam depois, e muito palpite das pessoas de fora. Os casamentos estão acabando por causa disso, tá bom? Ok? Vamos lá para as perguntas aqui. Primeira pergunta, um cristão deve se envolver em política e correr o risco de se corromper? O que vocês acham, vocês que me veem pelo Instagram? As pessoas bonitas que estão me vendo pelo Instagram e pelo Face. Um cristão deve se envolver com a política porque ele corre o risco de se corromper? Sim ou não? Fala, me ajuda aí. Vamos. Carmen, Marciane, Nelson, Douglas, Camila, Vanessa. Me ajudem aí. Um cristão deve ou não se envolver com política porque ele corre o risco de se corromper? Deve ou não? Sim ou não? Me ajudem aí, pelo menos 2 pessoas aí, por favor. Alguém pode me ajudar aí, gente? Você acha que sim ou que não? O cristão, ele deve se envolver com política? Se ele tem... Não. Karine está falando que não. Vanessa diz que sim. Maria Cis Abreu diz que não. Pastor, mas eu gosto de política. Eu sou um cristão, mas eu gosto de política. Eu devo me envolver? Né? Vanessa diz que se corrompe. Né? Se não entrar, né? Entendi que sim era para entrar. Então as pessoas... Diz que não. Estão dizendo que não porque se corrompe. Certo. Essa é a opinião de vocês, né? Keise Fonseca também não. Genilda Pereira da Cruz também não. Mais alguém, gente? Todo mundo dizendo que não. Alguém tem alguma opinião? Um cristão, você é cristão, você sente o desejo de entrar na política para fazer algo bom em prol da sociedade. Você deve ou não entrar? Douglas Aparecido diz que sim, que essa pessoa deve entrar. Nelson diz que política é meio complicado. Denilson Soares também disse que não. Antes de responder para vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Uma outra pergunta. Já que a política é um meio corrompedor, que corrompe as pessoas. Política corrompe pessoas, certo? E nós sabemos... Zenilda Mendes, que na Bíblia tem pessoas renomadas que estiverem, eu creio que estiverem em cargos públicos, né? Ana Paula diz que sim, que um cristão deve entrar na política, mas vamos lá. Vocês sabem que tudo que a sociedade recebe de benefício vem através dos meios políticos. As leis que nós temos no país, que o STF às vezes bate o martelo lá, e algumas pessoas se sentem ofendidas, preteridas, rejeitadas, né? Prejudicadas, foram feitas lá no Congresso. As leis foram feitas no Congresso e o STF só executa aquelas leis. E Isabel diz que sim.
Então, a praça que nós temos na cidade, né, foi porque algum político conseguiu os meios, as verbas para fazer a praça. O hospital que tem medicamento é porque, de alguma forma, tem alguém na política engendrando ali para que aqueles medicamentos cheguem, certo? O atendimento que você tem no SUS ou no INSS são por meios políticos que chegam. Aí eu faço uma pergunta para você. Já que quem entra na política vira ladrão, né? A concepção da muita gente, quer dizer então que o cristão deve entregar essa ferramenta de trabalho em prol da sociedade, tudo na mão dos ladrões. Através da política, dos cargos públicos, se traz benefício para a sociedade, né? A estrada que você tem, se você mora na zona rural, na linha, quando passa ali o trator, a patrola, é porque tem um político que mandou aquilo ali, né? Conseguiu a emenda, conseguiu o dinheiro para o petróleo, né? E está fazendo ali, tampando os buracos, está fazendo as pontes. Quer dizer que nós temos um meio, né? Lindenloh está falando, Lindão ali está falando que se corrompe. Aqui nos Estados Unidos as leis são cumpridas. Rapaz, você está nos Estados Unidos, cabra? How are you? Deus te abençoe. God bless you. Está falando no Instagram aqui o rapaz lá dos Estados Unidos dizendo que lá as leis são mais sérias, mas aqui no Brasil as pessoas se corrompem. Então, a política, você concordando com ela ou não, gostando dela, é uma ferramenta que pode trazer benefícios para as pessoas, do mais pobre, né? Principalmente. Então, já que corrompe, nós entregamos, então, ela nas mãos de quem nós sabemos que já é ladrão, né? Certo? Você acha isso certo? Você entregar nas mãos dos ladrões aquilo que poderia ser feito de benefício para o povo. Eu tenho o ponto de vista o seguinte: eu creio que nem todo mundo tem estrutura para entrar na política. Cristão, pastor, evangélico, nem todo mundo tem estrutura para entrar. Mas eu creio que nós, brasileiros, deveríamos orar a Deus, para Deus levantar homens e mulheres, pessoas comprometidas com Deus que não fossem se corromper lá dentro, para trabalhar em favor da nossa vida aqui fora. Pastor, todo mundo se corrompe. Eu creio que você está certo, que muita gente que entrou lá, cristão, se corrompeu. Mas na Bíblia tem relatos de pessoas de Deus que tinha cargos públicos, né? Casos lá de José, governador do Egito. O que era isso? Era um político. O caso do profeta lá, né? Tinha outro também, governador, né? E essas pessoas não se corromperam por quê? Porque eles tinham temor de Deus. Então está faltando talvez na política, são pessoas que não se corrompam. Pastor, mas se não se corromper, eles matam, eles jogam fora. Mas aí é problema de quem entrou, entendeu? Uma pessoa um cristão que vai entrar na política, ele tem que saber todas as consequências e né? Ele entrou consciente, acreditando que poderia não se corromper. Então eu acredito que é um erro nosso. Daniel também, ele, né, tinha um cargo dele lá de governador, gente, do maior império da terra, era um homem de Deus. Então assim, ele não se corrompeu. E hoje se corrompe por quê? Talvez porque as pessoas não tenham Deus. Eu digo, queridos, que ninguém se corrompe porque entra na política. Ele já era corrompido lá fora. Só lá ele teve a oportunidade. Tá? Ninguém se corrompe na política. Entrou lá e virou ladrão. Não, ele já era ladrão antes. Só que não tinha oportunidade para meter a mão. Aí entrou lá, aí aflora a natureza ruim da pessoa. Certo? Então assim, eu não desejo isso para você. Deve ser um preço muito alto a ser pago ser um político na nação brasileira, igual o Linderson está falando aqui, né? Mas se você tem esse chamado, você ore a Deus, porque se você for uma pessoa reta diante de Deus, Deus tem poder para colocar você lá e para você não se corromper lá. Eu prefiro votar 1000 vezes num cristão, mesmo que ele se torne ladrão depois, do que votar num ladrão que eu já conheço, que a fama dele não é boa. Eu prefiro... Vai sair aqui, quem aqui? Deixa eu ver. O Ari vai ser candidato. Eu vou votar nele. Se ele roubar ou fazer qualquer coisa, é problema dele com Deus e com a justiça. Mas eu dei o meu voto de confiança porque ele é um irmão em Cristo. Certo? Nós devemos orar para que em nossa nação os maiores cargos estejam na mão do povo de Deus. Como que nós queremos uma nação justa, sendo que os cargos importantes da nação estão tudo na mão de quem não tem Deus, quem faz coisa errada. Então, talvez vai ter que mudar nossa mentalidade aqui, né? Que política
não é do diabo. As pessoas que fazem a política, sim, são do diabo. A política, se bem feita, pode ser um instrumento, uma ferramenta para abençoar a nação e o povo, principalmente aqueles que têm menos. Quem tem mais, não, gente. Ele cansou de morar aqui, ele vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, mas e o pequeno, que depende de muitas coisas? Então, talvez você tenha um desejo de ser um político. Você, né, um homem ou uma mulher. Leve isso diante de Deus. Porque se Deus tem esse chamado para você, Deus vai abrir as portas. E se Deus abrir as portas, Deus vai permitir que você dê testemunho dele lá na lama, na sujeira, você vai ser luz no meio das trevas, tá bom? Eu não tenho chamado para isso. Mas se alguém aqui tem, pode ficar pensando que é do Satanás a política. São as pessoas que fazem a política, a maioria delas que são do Satanás. A política pode ser uma bênção se fosse trabalhada por pessoas que temem a Deus e sabem que vai ter que prestar conta para Deus um dia, certo? Mas então vamos lá. A segunda pergunta. A primeira foi se um cristão pode se envolver com política, mesmo correndo o risco de se corromper. Pode, se ele é de Deus e ele não vai se corromper. Pode, e eu voto em você se você é cristão verdadeiro, tá bom? Segunda pergunta. O cristão tem obrigação de orar pelo político eleito que ele não votou? Que pergunta, né, gente? Você que é cristão, você tem obrigação de orar por alguém que ganhou, mas você não votou nele? Digamos que você é anti-Lula, e aí você votou no outro, mas o Lula ganhou. Você é anti-Bolsonaro, mas você votou no outro, mas quem ganhou foi o Bolsonaro. Digamos assim, você é obrigado a orar por essa pessoa que ganhou? Segundo a palavra de Deus, sim. Segundo Timóteo 2, do 1 ao 4, fala, antes de tudo, faço oração, intercessão por aqueles que detêm o poder, autoridades, reis naquele tempo, pois são os presidentes. Então, se entrar alguém lá que você não votou nele, mas depois que ele estiver lá, você como cristão tem a obrigação de orar a Deus, abençoar aquela vida e pedir a Deus que traga luz para a mente daquela pessoa, temor para o coração daquela pessoa, para que ela possa desenvolver um bom trabalho, queridos. Então, o cristão, eu orei já por pessoas que passaram por cargos públicos que eu não votaria nunca na vida, mas eu orei porque ele estava lá. E se ele chegou lá, foi com a permissão de Deus e a Bíblia manda eu orar. Não criticar e falar mal e tacar pedra. Mas chegou lá, sentou na cadeira, vamos orar por essa pessoa, para Deus abençoar e trazer paz para a nossa nação, certo? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta, por que a cada dia o sexo é mais insignificante nos casamentos? Por que a cada dia o sexo se torna mais insignificante nos casamentos? Por que será que está acontecendo? É uma pergunta difícil, gente. Eu acredito que antigamente, há 30, 40, 50 anos atrás, no tempo do teu pai e do teu avô, as pessoas tomavam um café de manhã, levantavam cedo, e iam para a roça lá para poder trabalhar, voltavam para almoçar, voltavam de novo para a roça, e à tardezinha voltavam para casa. Tomavam um banho, jantavam, conversavam um pouquinho com a família, e 8 horas estava todo mundo na cama, certo? Não tinha televisão, não tinha nada para atrapalhar, a molecada estava toda na cama, então tinha-se uma predisposição maior para ter intimidade. Além de não ter os cuidados que nós temos hoje, que a mulher não tomava anticoncepcional, mas tinha isso também. Não tinha distração, tinha muito trabalho, e em casa, na roça, as pessoas voltavam cansadas, mas elas iam para a cama mais cedo. E aí é claro que rolava mais intimidade, né? Talvez estava sem sono, né? Veinha, né? E aí rolava mais intimidade. E hoje em dia nós vivemos num tempo em que existe muito trabalho e muita fadiga para quase todo mundo. As pessoas, elas trabalham, elas estudam, têm faculdade, tem uns que viajam para outra cidade para poder estudar, e tudo isso vai causando uma estafa no casamento. E o que é mais prejudicado é que a intimidade também cai lá no chão. Casamentos assim, a gente pode observar que tem pouco diálogo. As pessoas conversam pouco, o esposo com a esposa com o esposo, tem pouco diálogo. Onde tem pouco diálogo, tem pouco sexo. Você sabia disso? Se você conversa pouco com a sua esposa, com o seu marido, a tendência é que vocês vão ter pouca intimidade, pouco sexo. Tem casamento que além de não ter diálogo nenhum, também quase não tem toque, né? Toque, né? E passar a mão no rosto, né? Tocar na pessoa. E também não tem beijos, sabe? Não tem nada disso. E quando chega a noite, como é que você vai ter intimidade com uma pessoa que é um estranho para você durante todo o dia? Uma estranha para você durante todo o dia.
Então, eu creio que a cada dia está tendo menos sexo, os casamentos. Eu olho por casais e às vezes estão com problema de relacionamento e eu digo assim, olha, eu não quero entrar na intimidade de vocês não, mas faz quanto tempo que vocês não têm intimidade? Ah, pastor, faz 20 dias, 25, 30, 40. Gente, casamento nenhum sobrevive sem sexo, sem intimidade. Eu sei que tem umas pessoas que são loucas por sexo. Se depender, faz o dia inteiro, né, dia e noite seguido assim, né? Mas dentro da normalidade, um casamento que não tem sexo, ele vai se acabar. Já não existe casamento, está tendo aparência ali para a sociedade, mas não tem mais. Então, se alguém tem problema, se é o Satanás que está fazendo, se é a pessoa que está com problema de saúde, tem que buscar ajuda. E a pergunta, por que cada dia o sexo está mais insignificante nos casamentos? Primeira coisa, muito trabalho, muita fadiga, estudo, pouco diálogo, quase nenhum toque e nada de beijos. Isso é uma parte. A outra é porque o tempo disponível que o casal tem, eles não têm um para o outro, eles estão nas redes sociais. Eles estão assistindo, né, na TV lá, as séries lá da Netflix, eles estão no celular o tempo inteiro, no computador, no Zap, eles não conversam, eles não olham no olho. E aí o que ia acontecer? A intimidade vai cair, gente, vai desaparecer. Há um tempo atrás não tinha, há 15, 20 anos atrás, não tinha a facilidade que nós temos hoje, sabe? De estar conversando com um monte de gente nas redes sociais, no Zap. Era o celularzinho, o tijolinho, vocês lembram do Nokia? Uns pequenininhos assim, bonzinhos, que tinha um joguinho. Aí o que acontecia? As pessoas só conversavam, mandavam mensagem de texto, não perdia tempo com coisa boba, sobrava mais tempo para poder namorar com cônjuge. Pessoas de 20 anos atrás namoravam muito mais com cônjuge do que namoram hoje. Não é porque ficaram velhos não, é porque hoje tem muita distração. Pessoas casadas que perdem tempo demais nas redes sociais. Se você investe tempo nas redes sociais ou perde tempo nas redes, você não vai ter tempo nem disposição para fazer sexo com o teu querido. Por quê, pastor? Porque as redes sociais e tudo que tem nelas, o TikTok, são tudo feitos por engenheiros muito inteligentes para prender você o tempo inteiro nas redes sociais. Você entra, você pode ver que você fica 30, 40 minutos, 1 hora, 2, o tempo passa e voa. Porque são estímulos que são lançados para você o tempo inteiro para te prender. Aí você gasta tanto tempo, né, com estímulos que produz da rede social, né, com aquilo que é virtual, que você não tem estímulo mais para aquilo que é físico, para aquilo que o teu organismo precisa, que é ter intimidade com o seu cônjuge. Queridos, repito, casamento que não tem intimidade, ele vai acabar. Talvez já acabou e a pessoa não entendeu ainda. E o maior vilão são redes sociais. São vidas virtuais. Tem marido que não conhece a esposa, porque o tempo inteiro ela passa no virtual, fantasiando e se mostrando. Tem mulher que não conhece a esposa, que o tempo inteiro ele está no virtual. Isso tira aqui o foco da mente da gente. Um homem, para se excitar com a mulher, ele precisa ter a visão lá da esposa. Ele precisa ter um nariz bom, porque o homem se excita também pelo cheiro, né? E a mulher já é pelo toque. Aí o homem não tem a visão da mulher linda, maravilhosa, para ele ficar animado, né? Às vezes não sente o cheiro, e a mulher não tem o toque do marido para ficar com vontade do negócio. Vai rolar como? Se o povo está o tempo inteiro lá, ó, no celular, no TikTok, no Face, no Instagram, mas não sei de onde, o tempo inteiro, gente. O cérebro está, ó, conectado com aqui, ó, não está conectado com o companheiro. E aí, de repente, o povo diz, nós nos amamos, vamos nos separar. Mentira. O que era virtual roubou a vida sexual do casal. Se você é casado, pega com humildade o que eu estou falando para você. Não sou melhor do que você, não. Eu estou aprendendo ainda. Mas pega com humildade. Tira um pouco ou muito a atenção desse negócio e coloca atenção no seu cônjuge. Ele tem necessidades, ela tem necessidades que só você pode suprir. Um casal que está tendo intimidade pelo menos uma vez por semana, a vida está sendo renovada. Claro, se você pode ter mais, tem saúde e tempo, né? Faça à vontade, mas a vida do casal é renovada. E aquele vínculo, aquele compromisso de amor, cada dia fica mais forte, tá bom? Então, abra mão das redes sociais um pouco aí, ou muito. Invista no seu relacionamento. O sexo não pode se tornar uma exceção, lá de vez em quando, uma vez por mês, não. Tem que ser algo para o casal manter até o fim da vida, enquanto eles estiverem conseguindo namorar. Tá bom, gente? E a quarta pergunta para encerrar, por que o pastor fala tanto de si nas suas pregações? Como que é? Por que o pastor fala tanto de si nas suas pregações? Não falo tanto de mim, não. Eu falo da palavra.
Mas pastor, por que o senhor fala de coisas que aconteceu com o Senhor? Porque isso colabora para a compreensão da palavra. Eu tenho muitas experiências, tem quase 30 anos que eu sirvo a Deus, né? Entreguei minha vida, tem quase 30 anos. E nesses 30 anos eu passei por muita luta, por quedas, levantava e caía, passei por aflições, por momentos difíceis na minha vida, mas tive muita vitória, tive muita experiência com Deus. Então quando eu conto isso no culto, não é para me promover, é para que aquilo que eu estou falando, a pessoa preste atenção. Jesus, ele contava muita história, né? História, na verdade, né? Porque isso desperta a atenção das pessoas. Digamos que você está com um problema financeiro e você vai na minha igreja e está desesperado porque, não, né, meu Deus, eu vou fazer o que da minha vida? E aí você me ouve contando lá que há 5, 6 anos atrás, quando nós começamos a igreja, eu fiquei muito apurado e endividado, sem dinheiro para nada e todas as portas fechadas, e eu jejuei 7 dias para Deus dar uma provisão. E no 7º dia Deus me deu uma provisão de 7 mil reais. Caiu na conta 7 mil. Quando eu digo isso para você lá na igreja, no contexto da pregação que eu estou falando, a sua fé, o seu coração fala, meu Deus do céu, se o Senhor tem poder para fazer isso, fez isso na vida do pastor Fábio, eu creio que o Senhor tem poder para fazer na minha vida também. E a fé da pessoa, ela é renovada. Ela passa a crer, certo? Então quando eu falo de mim, gente, não é para querer puxar a sardinha para o meu lado, não. É porque a gente que já tem muito tempo andando com Jesus, a gente tem muita experiência. E eu também falo, às vezes cito coisas da minha vida na pregação, porque eu não quero passar para a igreja que eu sou pastor, que eu sou um super-herói, que eu sou alguém isento de talvez um dia tropeçar. E eu não quero passar isso. Muitos líderes e muitos pastores, eles passam para a igreja que eles são quase deuses, sabe? Nunca erram, nunca tem problema, sabe? Nunca precisa pedir perdão para ninguém porque não ofende ninguém. E eu não quero passar isso para a igreja, porque eu não sou isso. Eu quero que a pessoa veja a minha, aqui ó, que eu sou humano, igualzinho a ela. Talvez eu ore um pouco mais, eu leio Bíblia mais, mas eu sou humano. Então quando eu estou falando de mim na igreja, eu estou mostrando que eu sou humano. Humanidade mostrada para o povo. E o que eu espero é que quando eu falo de mim e me mostro para a igreja, que aquela pessoa que está se sentindo tão pecador e tão jogado lá às traças, triste por ser assim, que ele veja a tranqueira que eu fui, a porcaria que eu fui, né? E as minhas limitações que ainda possuo hoje, e que ele se anime e diga, Deus, se o Senhor usou um cara igual o Fábio, ou igual o pastor Fábio, o Senhor também pode usar a minha vida. Se o Senhor não fez questão de usar um tranqueiro, um ex-tranqueiro igual esse aí, o Senhor pode usar a minha vida também. Então essa é a mensagem que eu passo quando eu estou falando de alguma coisa que aconteceu na minha vida para a igreja. Certo? Amém? Se Deus usa um cara igual eu, muito mais Ele pode fazer através de você. Amém? Essa é a mensagem que eu não sou perfeito, gente. Eu oro muito, eu busco a Deus, mas eu tenho limitações na minha vida e não quero passar para ninguém que eu estou quase chegando lá de tanto que eu sou de Deus, não. Eu sou um cabra que preciso de orar e preciso que você ore por mim de vez em quando, tá bom? Então se Deus usa a minha vida, que sou um ex-porqueira, um ex-tranqueira, Deus pode usar a tua vida que talvez tenha tanta qualidade e o diabo não deixa você ver as suas qualidades. Você crê nisso? Hã? Crê mesmo? Então tá bom. Então não fique chateado comigo quando eu estiver falando alguma coisa que aconteceu na minha vida. Gente, eu digo coisas que aconteceu na minha vida, né, comigo, ou que eu fiquei sabendo que aconteceu com alguma pessoa de Deus, né? Então eu trago aquele testemunho para a igreja para corroborar, para revestir, para confirmar aquilo que eu estou falando ali, para dar mais ênfase naquilo que eu estou falando, tá bom? Eu acho que se eu fosse pregar durante 1 hora, só falando versículo, eu acho que cansaria muito as pessoas. Eu falando algumas coisinhas, as pessoas já se cansam às vezes, né? Então, quando o pastor fala de si é para mostrar que é humano, que erra e que tem que orar muito para não cair. A Bíblia diz que aquele que está em pé, vigie para que não caia. É um erro os pastores passar para a igreja que ele é o homem de ferro, que ele é o super-herói, que ele não erra mais, que ele jamais pode cometer pecado. Isso é mentira. É um erro o pastor fazer isso, porque se algum dia acontecer alguma coisa que diz ao contrário daquilo que ele passou a vida inteira falando, aí ele tem problema com a igreja, porque a igreja não tolera ele como um homem falho, né? E mesmo que a pessoa não seja adulto, nem ladrão, nem desonesto, nem picareta, ele tem que saber, ele é carne. Enquanto ele estiver na carne, ele está sujeito, se ele não vigiar, a tropeçar. Então eu mostro esse meu coração para a igreja, que eu sou um ex-porqueira, um ex-noiado, um ex-bêbado. E se Deus usa um ex-porqueira, Deus usa a tua vida, que talvez tenha mais qualidades do que eu. É só você abrir o coração que Deus vai usar muito a tua vida. Amém? Queria orar pela tua vida, abençoar você.
E pedir a você para levar as coisas de Deus mais a sério. Leve as coisas de Deus mais a sério, querido, sabe? Nós no século XXI, nós estamos tão dispersos de Deus e da família de Deus. A igreja que você faz parte, talvez não seja nem a nossa aqui, a Filadélfia, mas é a família na fé. Não tem como eu ter um envolvimento com Deus se eu não consigo me envolver nem com a minha família na fé, certo? Então, assim, dispõe o teu coração para se envolver com as coisas de Deus. Tem pessoas queridas que vão na igreja uma vez, passam 3, 4 cultos sem ir na igreja. Uma pessoa dessa não tem vida com Deus, uma pessoa dessa é uma pessoa fraca na fé. Você que está me vendo, dispõe o teu coração. Deus, eu vou me envolver com as coisas de Deus. Talvez você é uma pessoa que tem um potencial tão grande, muito mais do que o pastor Fábio, certo? Mas por que Deus não usa você? Porque você não se dispõe. Quando você pensa que está indo, você está voltando. Você nunca mergulha na piscina, você só passa o pé. Se lance nos braços de Jesus. Ele quer usar a tua vida. É muito triste passar por esse mundo sem ser usado por Deus, querido. Deve ser muito triste, né? E Deus quer usar você. Repito, se Deus usa por misericórdia às vezes a minha vida, Ele pode fazer muito mais na tua vida com tantas qualidades que você tem. Amém? Vamos orar a Deus? Amém? Queria que você orasse comigo, você dissesse assim, você que está aí, dissesse assim, Senhor Deus. Você falou? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio em Deus e eu quero confessar Jesus como único Senhor e Salvador de minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração e eu te peço perdão por todos os meus pecados e eu decido perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, que me fizeram sofrer, que me desprezaram, que me rejeitaram. Eu as perdoo em nome de Jesus. Senhor Deus, recebo o teu perdão e eu também me perdoo por coisas que eu fiz e que quando eu lembro, eu fico triste e com raiva de mim. Eu estou me perdoando em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Cristo, me ajuda. Eu quero servir a Jesus nesta terra. Abençoe a minha vida. E tudo que é contrário ao meu viver, que seja repreendido e que vá embora pelo poder do nome do meu Senhor, Jesus de Nazaré. Senhor Deus, em nome de Cristo, eis-me aqui, usa a minha vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Queria orar pela tua vida agora. Se você está sentindo alguma dor no corpo, eu queria que você colocasse a mão em cima da dor, tá? Se for no seio, no peito, na barriga, na nuca, você colocasse a mão aí, tá bom? Nós vamos orar e mandar essa dor embora. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida, aí onde você está. Amém? Se você tem um parente que está no hospital, você vai falar o nome dele agora. Vamos crer que Deus tem poder para fazer. Eu creio nesse Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que não só fez a oração, mas também coloca a mão agora em uma parte do corpo. Em o nome de Jesus, eu peço, Senhor, que toque nessa pessoa agora pelo poderoso nome de Jesus. Senhor Deus, cura esta pessoa. Que esta dor desapareça pelo poderoso nome de Jesus. A tua palavra diz no Salmo 103:3 que o Senhor Deus cura toda enfermidade. A tua palavra diz lá no Isaías 53:4 e 5 que Jesus levou sobre ele na cruz as dores que esta pessoa está sentindo agora. E pelas chagas de Jesus, de conformidade com 1 Pedro 2:24, eu tomo desta cura e libero sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Digo a ela, seja curada, seja curado em nome de Jesus. Dor, desapareça daí em nome de Cristo. Arranca esta dor, Deus, em nome de Jesus, e que essa pessoa seja liberta e curada desse mal pelo poderoso nome de Jesus. Toda perturbação na mente, no seu coração, ser repreendido em nome de Jesus. Que saia todo mal de ti agora, pelo poderoso nome de Jesus. Dor, desapareça. Mal, em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, toda seta, dardo, obra, agir de Satanás em nome de Cristo, contra a tua vida seja repreendido, que vá embora, que caia por terra, no nome de Jesus. Deus, cada pessoa que está me vendo, ouvindo, que ela seja agora alcançada e coberta com o sangue de Jesus, que a tua vida seja desatada, desembaraçada, que o anjo que Deus manda agora venha desatar a tua vida, em nome de Cristo, e liberar você para viver o melhor de Deus nesta terra. Seja abençoado, abençoada, curado, curada, liberto, liberta para a glória do eterno Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Assim eu oro e declaro você nesse instante
sendo tocado e tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que essa dor que já não está aí, não volte mais, no nome santo de Jesus, assim eu oro, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, graças a Deus pela tua vida. Amém? Você pode dizer assim, amém, eu creio. Concorda comigo aí, por favor? Valquíria Krauser, Deus abençoe. Você pode dizer amém, eu creio, eu recebo para a minha vida essa bênção, esse milagre. Glória a Deus. Deus é bom, Ele ama você. Queridos, amém, eu creio, eu recebo. Eu gostaria de perguntar para alguém que está nos vendo aqui, para testemunho, para a glória de Cristo Jesus. Tem alguém que está, e eu não perguntei antes, né, mas tem alguém que está nos assistindo, que está agora vendo, que eu recebo. Tem alguém que está nos vendo agora, que você estava sentindo uma dor, mas você percebeu que Deus tocou em você aí, que essa dor já não está mais aí. Eu não perguntei antes se tinha alguém sentindo dor, né? Mas existe alguém que foi tocado pelo poder de Deus aí, que estava sentindo dor e agora não está sentindo mais? Você pode escrever, eu, pastor, só para a glória do nome de Jesus, não do pastor. Pastor é só um servo. Alguém que recebeu, que estava sentindo dor e recebeu. Eu recebi, pastor. A dor já sumiu, não está mais aqui. Tem alguém? Amém, eu creio, eu recebo. Alguém que estava sentindo dor. Você colocou a mão, você creu junto com o pastor e a dor foi embora. Tem alguém aí? Eu não perguntei antes, então nem sei se tinha, mas tem alguém? Nelson, o Gaúcho, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, tá? Que seja confirmada esta cura em nome de Jesus. Karine, Karine também foi tocada por Deus, gente, que bênção. Zenilda, eu estava sentindo dor na coluna cervical, glória a Deus. Deus, em nome de Cristo, Zenilda, seja totalmente curada para a glória do eterno Deus, em nome de Jesus. Deus é poderoso, amado. Não é porque o pastor Fábio alguma coisa, não. É Jesus que te ama, Ele é poderoso. Ele pode entrar pelas redes sociais e no celular ir lá e tocar no teu corpo, porque você é precioso, é preciosa para ela, né? Além dessas 3 pessoas, mais alguém recebeu o toque de Deus, estava sentindo uma dor e a dor foi embora, sumiu. Mais alguém? Amém? Eu já fico feliz. 3 pessoas, já fico muito feliz. Toda glória é ser dada a Jesus Cristo. Deus é bom, maravilhoso esse Deus. Ele é verdadeiro. Eu creio que outras pessoas que vão assistir também essa live depois vão também receber cura. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero convidar você a estar conosco na Comunidade Evangélica Filadélfia, em São Miguel do Guaporé, aqui na Avenida 16 de Junho, ao lado do comercial do Gordinho. Quinta e domingo às 19h30. Vivaldo Rodrigues estava com dor na garganta e passou. Olha que bênção, gente. Vivaldo mora lá na linha, no sítio. Deus é poderoso. Glória a Deus. 4 pessoas foram tocadas por Deus, amados. 4 pessoas foram tocadas por Deus através da live. Você viu o quanto que Deus nos ama? Só Deus para fazer isso, amém? Amém, eu creio. Então você está convidado a estar conosco na Comunidade Evangélica Filadélfia, quinta e domingo, 19h30. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Fica firme, tem muita bênção para acontecer na tua vida. Profetizo que até o final desse ano muitas coisas vão ser resolvidas na tua vida para a glória do teu nome. No Instagram aqui, Letícia Sabatella está falando que eu que, Letícia? Você pode falar? Pescoço, estômago, coluna? Ela recebeu também, gente. Deus é poderoso, amém? E eu fico tão feliz. Eu quero dizer para alguém aqui que tem o dom e você tem muita dúvida de ser usado por Deus. Você tem uma dúvida de que não vai acontecer aquilo que você falar, que você orar a Deus. Eu quero falar para alguém aqui do Face, tá? Não é do Instagram, é Face. Você tem um chamado, você tem um dom, mas você se inibe quando você vai ser usado por Deus, porque você vê um pensamento, e se não acontecer, né? Eu quero dizer para você que muitas vezes isso acontece comigo também. Esse pensamento é a voz do inferno. Ele é espiritual, né? Ele sopra aquele pensamento. E se não acontecer nada com ninguém? E se ninguém não for curado, né? Mas aí o que eu faço? Eu não escuto a voz do inimigo e coloco a minha mente no Senhor Jesus, que diz que tudo é possível ao que crê. Fico com a palavra de Deus, fico com Jesus de Nazaré, e aí eu oro no nome de Jesus, crendo que Jesus vai fazer, e Jesus sempre faz. Então estou falando para alguém aqui do Face que tem o dom, mas você não faz por medo de que não aconteça. É o diabo que está impedindo você de ser usado por Deus, ser usada por Deus, tá? Fica com o que Jesus fala. Tudo é possível ao que crê. Então creia e seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Amém, amém, amém. A Letícia não falou onde que ela foi curada lá, mas tá bom. Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus. Dá um beijo na patroa se você é casado. Dá um beijo no patrão se você é casada. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Até amanhã.
7h30 da noite estaremos lá e no final do culto estarei orando pela tua vida depois do culto. Encerrou, todo mundo foi embora, eu vou orar por você e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Até lá, para a glória do eterno Deus. Se você não compartilhou ainda, compartilha em nome de Jesus. Manda essa mensagem longe que vai trazer bênção para a vida das pessoas. Você é bênção, abençoa as vidas também, amém? Até lá. Poxa, gente, concluí aqui.